Dia 20 de março de 2026. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 20. Se você nunca leu Provérbios, Provérbios é um livro de sabedoria que nos dá orientações para todas as áreas da nossa vida. Então, você pode usar o livro de Provérbios como uma ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal e também para o seu crescimento no relacionamento com Deus. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 29. É um livro que tem 31 capítulos. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Esse conjunto de 31 capítulos pode ser lido todos os meses, como uma forma de você aprender pouco a pouco a respeito de mudanças que você pode aplicar na sua vida. Então, leia um capítulo por dia. Leia o capítulo do dia. Hoje é dia 20, nós vamos ler Provérbios capítulo 20. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. Mas estamos em março e podemos fazer a leitura de um capítulo por dia e fazer o fechamento dessa leitura. Provérbios capítulo 20 começa falando sobre os perigos da bebida alcoólica. Fala que nós não devemos beber. Veja o versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O versículo 1 está dizendo que se você cai na bebida, na dependência da bebida, você acaba perdendo a sabedoria. Veja aqui no capítulo 23 de Provérbios, no versículo 29, existem recomendações. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então, aqui em Provérbios 23, a Bíblia fala que aqueles que se demoram na bebida acabam tendo muitos sofrimentos. Veja o versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Basilisco significa serpente. Então ele está dizendo que, assim como uma serpente que vem de forma traiçoeira e acaba injetando seu veneno com a sua picada, da mesma forma aquele que bebe o vinho não percebe o seu perigo. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Quem nunca viu uma pessoa embriagada falando tolices, xingando as pessoas, falando bobagens, mexendo com a mulher do próximo quando a pessoa bebe em excesso? 34. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então, a pessoa que se entrega para a bebida como uma forma de ter alegria na vida ou como uma forma de aliviar uma preocupação, quando ela desperta, ela procura mais uma vez a bebida. Portanto, a Bíblia em Provérbios fala que você nunca deve se entregar para a bebida. Veja ainda o capítulo 31. O capítulo 31, que é o último capítulo de Provérbios, a mãe do rei Lemuel dá um conselho para o seu filho. E ela fala aqui, ó, capítulo 31 de Provérbios, versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Ela está dizendo para o filho dela, que era o rei Lemuel: não beba, porque você vai perder
o governo, a capacidade de tomar decisões importantes. 6. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Você vê aqui que a mãe do rei Lemuel diz que bebida é para aqueles que são pobres, para aqueles que precisam esquecer da sua pobreza e do seu trabalho. Em outras palavras, a bebida é como um remédio para que as pessoas amargas esqueçam do seu sofrimento. Ela está dizendo que a bebida não serve de maneira nenhuma para os reis e para os príncipes. Então, voltando aqui para Provérbios 20, não se envolva com a bebida. Em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, está escrito assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é a alegria de Deus que deve ser a sua força, jamais a bebida. Versículo 2: como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. O versículo 2 está falando que o terror do rei está falando do líder, do chefe, do patrão, do empregador, do professor, do supervisor, aquele que está acima. Quando essa pessoa que lidera é provocada, aquele que provoca, aquele que está liderando, está pecando contra a própria alma. Não provoque, é um versículo simples, mas que muitas pessoas pecam nisso. Elas desonram, desrespeitam o professor, o chefe, o patrão, falam coisas indevidas e acabam perdendo emprego, perdendo a oportunidade, recebendo uma nota mais baixa do que merecia. Porque se você provoca a pessoa que está num cargo de poder, aquela pessoa tem poder e pode fazer mal a você. Tem pessoas que pecam nisso. Elas passam por cima do patrão e acabam perdendo emprego, perdendo oportunidades de promoção. Justamente por isso, versículo 3: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se intromete nelas. O versículo 3 está dizendo: não se envolva em discussões. Isso traz honra. Quando você resolve as questões conversando, dialogando com respeito, e quando você percebe que não tem conversa, você sai daquele lugar, você procura um novo trabalho, você sai da conversa mantendo a paz, você está preservando a honra. Mas o tolo, ele entra na discussão, ele cria a discussão. Pessoas que criam discussões não chegam muito longe. A discussão nunca resolve um problema, só cria outros. Versículo 4: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Então, o preguiçoso é aquele que tem sempre uma justificativa. Quando chega o tempo do frio, ele diz: está muito frio. O versículo 4 fala sobre isso. O preguiçoso é bom em dar desculpas. Você precisa trabalhar em todo o tempo. Em Eclesiastes, no capítulo 11, tem um versículo que diz assim: plante a semente em tempo e fora de tempo. E plante em vários lugares, em vários terrenos, porque você não sabe qual vai ser o terreno que vai dar mais. Então, o preguiçoso, ele sempre encontra uma desculpa. Ele fala: agora é inverno. Quando chega o verão, ele diz: está muito calor. Se está chovendo, ele fala: está chovendo lá fora. Ele sempre dá uma desculpa. Veja o que você tem dado desculpas e comece hoje a fazer o que você precisa fazer. Talvez para você ter uma promoção ou encontrar uma oportunidade em outro país, você precise começar a estudar uma nova língua. Comece hoje. Talvez você precise fazer um curso, um treinamento para você conseguir uma promoção no seu local de trabalho. Comece hoje. Talvez você precise aprender alguma coisa nova. Comece hoje.
Então, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. O versículo 5 está dizendo que quando você conversa com alguém, às vezes aquela pessoa tem um conselho para dar a você, mas ela não vai dar o conselho para você, porque talvez ela não conhece muito bem você. Agora, o homem de inteligência, ele conversa com as pessoas e ele deixa abertura para que as pessoas possam dar o conselho, para que ele possa ter esse conselho e usar esse conselho para si. Dê abertura quando você está perto de uma pessoa que você sabe que tem mais experiência, que pode ajudar você em alguma coisa, para que a pessoa possa dar o conselho que ela teria para dar a você. Porque às vezes você se fecha. Quando você se fecha, você não está sendo o homem de inteligência que o versículo 5 está dizendo. Mas quando você deixa abertura para que aquelas pessoas que têm mais conhecimento, mais sabedoria, que estão mais avançadas na carreira, naquele conhecimento, quando você deixa abertura para elas falarem, darem as suas opiniões para você, a pessoa vai se sentir à vontade para falar a respeito de algum assunto com você. Se você se fecha, a pessoa muitas vezes não fala e você perde uma oportunidade de aprender, de receber algum feedback, algum retorno, alguma informação que vai fazer a diferença para você. Uma outra interpretação aqui do versículo 5 é: como águas profundas é o conselho no coração do homem. Águas profundas fala a respeito de lugares na água que você não acessa. Tem lugares muito profundos que você tem que carregar equipamentos para você poder acessar, porque o nosso corpo físico não acessa quando você vai descendo, quando você vai submergindo. Tem lugares que você só vai com um submarino, porque a pressão da água é muito forte. Então, quando o versículo 5 diz assim: como águas profundas é o conselho no coração do homem, significa que se você recebe um conselho de alguém que é muito bom para você, mas você não coloca em prática, aquilo ali fica como algo que não vai produzir diferença nenhuma na sua vida. Águas profundas é o lugar que você não acessa, é o lugar que você não vai. Então você recebe um conselho, mas você guarda no coração e não faz nada. Vai ficar como águas profundas, como algo que não vai produzir diferença nenhuma na sua vida. Então, como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. O homem que tem inteligência, ele vai receber o conselho e ele vai colocar em prática. Versículo 6. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O versículo 6 está dizendo: todo mundo fala que é bonzinho, mas para você encontrar uma pessoa fiel é muito difícil. Então o versículo 6 está dizendo: não saia por aí confiando em todo mundo que fala para você que ele é confiável. Para você saber se uma pessoa verdadeiramente é confiável, você precisa ter um tempo de convivência, você precisa fazer alguns testes com a pessoa, verificando mesmo se ela cumpre os contratos. Leva tempo para você saber se uma pessoa realmente é fiel. Versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Justo é aquele que anda colado com a palavra de Deus. No contexto de Provérbios, justo, lembre-se da roupa justa. A roupa justa, ela fica colada ao corpo. O justo é aquele que
observa a lei de Deus e ele anda colado com os mandamentos de Deus. Então o justo ele anda na sua sinceridade. A palavra sinceridade vem de sem cera. Quando um vaso está rachado e as pessoas querem esconder a rachadura, elas colocam a cera. Então a palavra sincero vem de não colocar a cera, deixar a trinca exposta. Quando o justo anda no seu caminho e ele percebe que tem uma trinca, tem alguma coisa errada na sua vida, ele não coloca cera para esconder o seu erro. Ele procura consertar o erro, até que fique perfeito. Então, o justo, ele procura sempre se corrigir, melhorar. E considerando que nós somos vasos na mão de Deus, se você passa a cera e esconde as rachaduras no seu vaso, quando Deus quiser derramar o seu azeite, que é a presença dele, que é o Espírito Santo, você não vai conseguir sustentar o azeite. A presença de Deus vai escapar pelas rachaduras. Por isso que o justo, ele anda na sua sinceridade. Ele não coloca cera, ele chega até Deus e fala: Deus, eu estou pecando nisso e nisso. Eu preciso que o Senhor me ajude a tampar, a fechar, a consertar essa rachadura. Ele confessa os seus pecados, até que Deus o limpe, para que ele possa receber as bênçãos de Deus, a presença de Deus. Por isso que o 7 diz: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Como o justo sempre faz a coisa certa, os filhos dele vão receber as bênçãos de Deus. Não vão ter nenhum problema que foi deixado pelos seus pais, porque eles andaram na justiça. O versículo 8: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quando o rei senta para fazer o julgamento, ele olha para a causa e ele julga de acordo com a verdade. Esse versículo 8 está falando a respeito de um contexto onde as pessoas que julgam estão comprometidas com a justiça. Verso 9: quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? O versículo 9 traz uma reflexão para mim e para você. Será que não tem alguma coisa que nós precisamos melhorar? Porque às vezes algumas pessoas chegam a pensar que estão sem nenhum pecado, que já atingiram a perfeição. Tem pessoas que perdem a noção, que elas se colocam numa posição, num pedestal. Pessoas orgulhosas, arrogantes, soberbas, prepotentes, que sempre é o outro que está errado, mas elas sempre estão certas. Então o versículo 9 está dizendo: será, se você tem agido assim, será que você realmente é completamente reto, puro, justo, honesto, verdadeiro em tudo que você faz? Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Esse versículo 9, na verdade, está dizendo para nós que ninguém é perfeito, que todos nós temos falhas. Lá em 1 João, no capítulo 1, está escrito que: veja aqui, em 1 João capítulo 1, no versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora veja o versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Então aqui nós temos dois versículos que falam claramente que nós temos pecados. O 8 fala que se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora veja o 9:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessemos os nossos pecados a Deus. Quando nós confessamos, como nós falamos a respeito do justo, que o justo anda na sinceridade. Ele não coloca cera quando ele encontra rachaduras no seu vaso, mas ele fala para Deus: Deus, olha como está a minha vida. E ele confessa os pecados. É confessando que Deus nos ajuda a reparar as nossas rachaduras para que nós possamos estar puros diante dele. Então, voltando aqui para Provérbios, no capítulo 20, no versículo 9, quem poderá dizer: purifiquei o meu coração e limpo estou de meu pecado? Ninguém pode dizer isso. Versículo 10: duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Deus ama a justiça. Versículo 11: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O versículo 11 está dizendo que se você quer conhecer alguém, preste atenção nas suas atitudes, no que ela fala e como ela age, principalmente no que ela faz, porque até a criança você conhece ela por aquilo que ela faz. Versículo 12: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Deus está nos ensinando aqui no versículo 12 que o nosso ouvido foi feito por Deus. Então, nós não podemos usar os nossos ouvidos para ficar em rodinhas, para ouvir fofocas, mentiras, palavras de maledicência, e nós também não devemos falar palavras de maledicência. Quando você fala, a minha vida é miserável, a minha vida é muito ruim, nada dá certo para mim, o outro nasceu numa família melhor. Eu estou falando palavras negativas, o meu ouvido está ouvindo essas palavras negativas e Deus está dizendo aqui no versículo 12: o nosso ouvido foi feito por Ele. Então, preste atenção aonde você coloca os seus ouvidos. Em Provérbios, no capítulo 2, a Bíblia fala que a pessoa que quer receber o temor ao Senhor, que quer ter o conhecimento de Deus, inclina os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E quando ele fala que o olho que vê, significa Deus fez os nossos olhos. Ele não fez o nosso olho para ficar assistindo conteúdo indevido. O que você tem assistido? Você assiste violência, pornografia, agressão, briga? Você fica assistindo notícias que falam só de coisas negativas e terríveis? Você não foi, os olhos que Deus deu para nós não foram feitos para isso. Veja o que está escrito aqui no Salmo de número 101, no versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Então você veja aqui, não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu aborreço as ações daqueles que se desviam. Eu aborreço as atitudes daqueles que usam os olhos para se desviar e ver o que não deveriam ver. Nada se me pegará. E quando ele diz aqui, não porei coisa má diante dos meus olhos, tem pessoas que ficam colocando a vida dos outros, ficam olhando a rede social dos outros e ficam cobiçando, invejando, desejando o que é dos outros, quando deveriam colocar os olhos na própria vida para alinhar a sua vida com Deus e alinhar a sua vida para conquistar os seus objetivos e os seus propósitos. Como você tem usado os seus olhos? Para ficar bisbilhotando a vida das outras pessoas? Ou você tem usado os seus olhos para ler a palavra de Deus,
para ver, abrir os olhos e prestar atenção em projetos, em negócios, em coisas que realmente vão fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. Voltando aqui para Provérbios, no capítulo 20, no versículo 12: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Use bem os seus ouvidos e os seus olhos para aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não jogue fora conversa com pessoas que vivem fofocando e falando mal a respeito de terceiros. Aquele tempo que você perde escutando e vendo o que você não deve é um tempo que não volta mais para a sua vida e que faz diferença no longo prazo. Versículo 13: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Aqui o versículo 13 fala para que você veja, procure projetos, procure coisas novas. 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. O versículo 14 está dizendo que se você vende um produto, você precisa buscar o máximo de informações e você precisa apresentar bem aquilo que você vende. Porque todo comprador vem e faz a sua pechincha. Todo comprador vem e procura tirar o valor do seu serviço, daquilo que você está vendendo. Então, se você oferece um serviço, assegure-se de que a seu marketing, de que a sua publicidade, a sua propaganda está muito bem feita e que você realmente entrega aquilo que você promete. Porque aí você pode mostrar para o comprador o valor do seu trabalho e do que você está vendendo e você reduz os a, as barreiras que o comprador apresenta para você, as objeções que ele apresenta no momento em que você oferece o seu produto ou o seu serviço. 15. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. O versículo 15 fala que a sabedoria vale mais do que o ouro e do que o rubi. Quando você tem sabedoria, você sabe como falar, como conversar e você consegue a riqueza com a sabedoria. 16. Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora por um estranho. O versículo 16 fala que você não deve ser fiador de ninguém. Nós já lemos isso em Provérbios, no capítulo 6. Vamos ler aqui novamente Provérbios, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, ou seja, você entrou em uma rede com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. 4. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então aqui nós vemos que Provérbios, no capítulo 6, fala que se você assumiu a fiança de alguém, você deve ir atrás da pessoa e incomodá-la até você sair dessa obrigação. Voltando aqui para Provérbios, no capítulo 20, no versículo 16, então, aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora por um estranho. E quando falamos a respeito de fiança, também falamos a respeito de empréstimo de dinheiro. Aquele que empresta dinheiro para um estranho está tirando a sua roupa e penhorando o seu dinheiro por um estranho. O versículo 16 está dizendo: não seja fiador, não assuma obrigação de terceiros e também não empreste o seu dinheiro, os seus recursos para
as pessoas que você não conhece. Na verdade, a orientação que os educadores financeiros ensinam é: você não deve nem mesmo emprestar o seu cartão de crédito, o seu dinheiro para os seus familiares, porque assim como você trabalha e se dedica para conseguir o seu dinheiro e os seus recursos, o seu irmão, os seus familiares também precisam entender esse princípio de que eles precisam trabalhar e se dedicar para conseguir o recurso para depois comprar. Tem muitos familiares que se folgam com os parentes que são dedicados e muito corretos com as suas finanças. Então, do que vai valer o seu esforço? Você é dedicado, você é dedicada para fazer o seu trabalho, para fazer o seu melhor, para reunir os seus recursos, para realizar os seus projetos. E aí de repente vem aquele parente e fala: para que você empreste o dinheiro, empreste o seu cartão. Muitas pessoas acabam endividadas por conta dessa bondade com o parente. Você precisa aprender a dizer não para o seu parente, para o seu familiar e dizer aquilo que você deve dizer. Deve dizer que ele deve reunir o seu recurso, se preparar, se planejar para realizar os seus sonhos e os seus projetos da mesma forma como você tem feito. E se você é aquela pessoa que se folga no seu parente, é tempo, se você está buscando um crescimento no seu relacionamento com Deus, então é tempo de você mudar de vida e de você assumir um compromisso com Deus de não fazer mais isso. Ficar pedindo dinheiro emprestado. Deus não tem filhos miseráveis. Ele quer ver o seu crescimento, ele quer ver o seu desenvolvimento, ele quer que você saia da preguiça, que você seja diligente, que você comece a crescer e a ter produtividade. Deus tem prosperidade para a sua vida. Você não precisa ficar pedindo emprestado. A Bíblia fala que quando você, em Deuteronômio 28, uma das promessas de Deus, Deuteronômio 28 é um capítulo que fala sobre as bênçãos de Deus, sobre aqueles que são justos. Uma das bênçãos é: se você seguir ao Senhor fielmente, você terá para emprestar e nunca tomará emprestado. Então, essa é uma promessa de Deus para os que são justos, os que são fiéis a Ele. O versículo 17: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Em outras palavras, não minta, porque quando você for descoberto, vai ficar amargo, vai ficar ruim para a sua imagem. O que as pessoas vão pensar de você? Que você é um mentiroso, que você é uma mentirosa. 18. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O versículo 18 fala sobre a importância de tomarmos conselhos. Quando você tem dúvida a respeito de alguma coisa, quando você conversa com pessoas mais experientes e que já fizeram o que você quer fazer e que já têm resultados positivos, aquela pessoa sabe tudo o que você precisa seguir para conseguir vencer aquele desafio. Escute os conselhos fazem parte da sabedoria. Quem acompanhou a leitura de Provérbios capítulo 8 e Provérbios capítulo 9, lembra bem que quando nós lemos Provérbios capítulo 8, está escrito que a sabedoria anda junto com o conselho. E no capítulo 9, nós vimos que o conselho faz parte é uma das colunas, é um dos pilares da sabedoria. Versículo 19: o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. O versículo 19 está dizendo que aquela pessoa que fala demais e que fala mal a respeito dos outros e que vive fofocando e falando tudo que vem na cabeça é uma pessoa que você não pode confiar.
O que anda maldizendo descobre o segredo. Quem fala mal dos outros significa que não tem controle do que fala. Então, se você fala algum segredo para essa pessoa, com certeza ela vai falar para outras pessoas. Pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. Aquela pessoa que parece que é sua amiga, mas vive falando mal de todo mundo, não se envolva com essa pessoa. Essa pessoa com certeza vai contar o seu segredo para as outras pessoas. 20. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. O versículo 20 fala: quem amaldiçoa o pai, amaldiçoa a mãe, não escuta os conselhos deles, vai perder a luz do seu caminho. Os nossos pais são as pessoas que mais desejam o nosso bem. Nem sempre você foi educado pelo seu pai e pela sua mãe. Talvez foram os seus tios, ou seus avós, ou pais adotivos. Ou às vezes você não teve só a mãe, mas o que importa é que a pessoa que cuidou de você é aquela pessoa que se importa com você. Então, se você não escuta a orientação deles, você acaba perdendo muita orientação de alguém que deseja o seu bem. Versículo 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. O versículo 21 fala daquelas pessoas que, quando falece o pai, falece a mãe, e a pessoa entra na posse, vai entrando numa casa, vai pegando um carro, vai pegando as coisas antecipadamente, o seu fim não será bendito. Não é bom, na hora da disputa por herança, a pessoa ir entrando e tomando as coisas. Ela acaba depois tendo problemas com os outros herdeiros. Acaba tendo problemas de relacionamento com os outros familiares, com os outros parentes. O versículo 21 está dizendo que é óbvio, e é o que acontece na maioria das vezes. Você com certeza já ouviu notícias de herdeiros que, logo depois que o pai morreu, logo depois que a mãe faleceu, nunca mais se conversaram, nunca mais falaram entre si, em razão disso, porque um irmão foi lá na frente, entrou na casa, o outro pegou o carro, e depois as pessoas começaram a discutir e depois tiveram que ir para a justiça, e o juiz teve que decidir esses processos. O versículo 21 está dando uma orientação para quem quer viver com sabedoria, que se houver o falecimento do pai e da mãe e surgir uma herança, não entre apressadamente, não vá na frente dos outros. Só que esse versículo aqui, ele tem que ser interpretado com cuidado. Por quê? Se um outro parente entra na sua frente em relação a uma herança que você tem direito, você também tem que ingressar com a medida judicial para impedir que o seu parente venda aquilo que não é dele. Se você não prestar atenção no cuidado com o direito que você tem na sua herança, você pode ser prejudicado. Então, o versículo 21, ele está dizendo: não entre apressadamente, mas preste atenção para que você não perca o seu direito de herança. O versículo 21 está dizendo: entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Então, não seja apressado para tomar o que é dos outros, que são herdeiros junto com você. Mas tome cuidado no sentido de que, se um irmão, ou um parente, ou alguém vai na frente e quer vender as coisas sem ouvir você que tem o direito, preste atenção e cuide do seu direito. Versículo 22. Não digas: vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. O 22 está dizendo: não faça vingança.
deixa que Deus faz a vingança. O Salmo 94 fala assim: a vingança pertence somente ao Senhor. A vingança pertence somente ao Senhor. E em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 até o 48, está escrito assim: olha aqui o texto, Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48. 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram os coletores de impostos. Os publicanos sempre cobravam impostos a mais, e por isso eles eram considerados injustos, pessoas pecadoras. Então Jesus vem e faz uma pergunta: se vocês amarem os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aqui no 46, Jesus estava dizendo: até os pecadores que vocês odeiam, que cobram impostos a mais de vocês, fazem a mesma coisa. Eles amam os que amam eles. Agora o 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Claro que é desafiador você ler aqui esse texto de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 até o versículo 48, onde Jesus vai dizer para você bendizer aquele que maldiz você, em que Jesus vai dizer para orar por aqueles que maltratam e perseguem. Mas esse é o caráter daquele que anda com Deus. Ele deixa a questão da vingança totalmente na mão de Deus. Ele não carrega para dentro do coração a maldade praticada pelo próximo, mas ele coloca o seu coração na mão de Deus, dizendo: Deus, me ajuda a vencer essa situação. Eu coloco o meu inimigo que me persegue sem motivo nas tuas mãos. Limpa o meu coração e me dá graça para que eu possa seguir ao Senhor. Essa é a oração do justo, a oração daquele que quer seguir os mandamentos do Senhor. É difícil? É difícil sim, mas esse é o ensinamento que Jesus nos deu e é pela graça do Espírito Santo que nós conseguimos vencer esses desafios. É pela graça, pela força que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo, que nós conseguimos vencer isso. Voltando aqui para Provérbios 20, o versículo 23. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. É mais um versículo dizendo que Deus abomina a injustiça. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? O versículo 24 fala que Deus, ele tem o controle da nossa vida. E existem coisas que acontecem no nosso caminho que nós não entendemos e que Deus é que permitiu que aquilo ocorresse na nossa vida, porque ele tem um propósito, ele tem um plano com aquilo que nós passamos, com aquilo que nós enfrentamos. Quantas vezes você faz um plano e quando você coloca em prática, mesmo depois que você tomou os conselhos e fez tudo certo, e você pede permissão para Deus, e Deus fala que você pode ir, e você vai, e o resultado que acontece não é
aquele que você esperava. E aí você pergunta para Deus: por que que o Senhor falou para mim que eu podia fazer, se não aconteceu o que eu esperava? E Deus, ele vai dizer a você depois que ele queria que você aprendesse aquilo que você aprendeu passando por aquele processo. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, mas eu compartilho aqui com você que teve situações em que eu pedi direção de Deus e Deus disse, vai. E quando Deus me disse, vai, eu entendi que as coisas aconteceriam como eu esperava, mas as coisas não foram como eu esperava. E depois eu perguntei ao Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E aí a resposta de Deus foi essa, porque isso que você aprendeu, você só poderia aprender se você passasse pelo processo. Então, nem sempre, quando Deus fala que é para você fazer alguma coisa, que vai sair como você espera. Às vezes, Deus autoriza você a fazer alguma coisa para trazer algumas lições que depois vão ser mais úteis, porque você vai poder usar para dar aconselhamento e também vai poder aplicar na sua vida para tomar decisões melhores. Nenhum processo que Deus permite que nós passemos vem para o nosso mal. Deus, ele sempre nos ensina e ele sempre quer o nosso bem. Então os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Não tem como você ter um entendimento 100% de a minha vida começou aqui, foi ali, foi lá, tudo deu certo. Você percebe que na vida de todo mundo sempre existem fases em que nós não entendemos por que aconteceu aquilo. Mas o que nós devemos fazer com aquelas fases que nós não entendemos tudo? Devemos colher as lições do que fazer, do que não fazer e de como fazer melhor. Você nunca perde quando alguma coisa deu errado. Sempre que você, entre aspas, perde, você aprendeu alguma coisa. Você aprendeu como não fazer aquela coisa. Então, não pense que você teve percas nas coisas que deram errado. Pense, agora eu sei como dar o direcionamento para o caminho certo. E você pode ajudar outras pessoas a entrarem pelo caminho certo. 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos então inquirir. O versículo 25 está dizendo, antes de você assinar um contrato, pense bem no que está escrito no contrato. Ao invés de você dizer assim, ah, é santo, significa é da vontade de Deus, está tudo certo. É laço quando você faz isso. Você vai entrar numa cilada, numa armadilha. Laço é para o homem dizer precipitadamente, dizer com pressa, sem avaliar. Ah, é santo, está tudo certo. E depois de feitos os votos, depois que assina o contrato, só depois perguntar. Pergunte antes. Versículo 26. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. O versículo 26 está dizendo que a pessoa que é sábia, o rei aqui, somos eu e você. Nós tomamos decisões importantes na nossa vida. Você pode pensar, mas eu não sou rei, não sou rainha. Você é rei e é rainha no que diz respeito às decisões que você toma na sua vida. Então, a pessoa que é sábia, que governa bem a sua vida, ela dissipa os ímpios, ela tira os ímpios do seu caminho e faz girar sobre eles a roda, quer dizer, coloca eles para fora do seu caminho, da sua vida. 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A nossa alma é formada pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos e pelas nossas vontades. Então, a alma do homem é a lâmpada do Senhor.
se você cuida dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas vontades, alinhando com a palavra do Senhor, você vai ter luz. Agora, se você não alinha com a palavra do Senhor, você vai estar em trevas. Então, cuide bem da sua alma, porque a sua alma vai ser a lâmpada do Senhor. E Deus esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Deus sabe tudo o que você tem nos pensamentos, nos desejos e nas vontades. 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Verdade é andar de acordo com a justiça. Então, se você pratica o bem e você anda na verdade, isso vai guardar a sua vida, vai guardar as suas decisões. E com benignidade sustém ele o seu trono. Sendo uma pessoa que pratica o bem, você vai sustentar bem a sua vida. Você não vai ter problema com ninguém se você sempre faz o bem, não pratica o mal para ninguém. Quem vive fazendo mal para os outros, acaba criando inimigos, trazendo problemas para si. Mas a pessoa que age com benignidade, honrando, tratando bem, respeitando as pessoas, negociando com correção, com justiça, com verdade, a pessoa ela se sustenta depois. 29. O ornato, mesmo quando você faz tudo certo e alguém vem e engana ou trapaceia, você consegue se levantar depois. Mas agora, aquele que pratica o mal, ele não se estabelece. Versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Significa que a beleza dos jovens está na força e a beleza dos velhos está nas marcas da velhice. Significa está na sua experiência de vida. Então, o jovem, ele tem a força, mas ele não tem a experiência. Os mais velhos têm a experiência. O versículo 29 está dizendo: em cada fase da vida, nós temos uma habilidade. Nunca devemos nos subestimar e dizer, eu não tenho nada. E também não devemos superestimar o que temos, porque às vezes, quando os jovens pensam que podem tudo por causa da sua força e acabam tomando decisões que podem levar até a morte. Então, nunca devemos nem subestimar o que temos e nem superestimar. Cada fase da vida nós temos um atributo. Na relação com as pessoas, nós podemos unir a força e a experiência. Nós lemos isso em Provérbios capítulo 18, que fala sobre a importância de manter relacionamentos. Então, você que é jovem, você pode se associar com pessoas que têm mais experiência para usar muito bem a sua força. Porque se você não tem experiência, você pode gastar a sua força em projetos que não dão em nada. E você que tem mais experiência pode pensar, eu não tenho a força, mas você pode se reunir com pessoas mais jovens que podem aplicar aquele conhecimento que você sabe que vai dar resultado. E o versículo 30. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Então, os sofrimentos são a forma de ensinar os que são tolos. Agora quero fazer um convite a você que acompanhou essa meditação, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para entregar a sua vida por toda a humanidade. Nós estamos cheios de pecados e não temos como chegar até Deus em razão dos nossos pecados. Então Deus enviou Jesus, aquele que assumiu a forma humana e morreu na cruz,
entregando a sua vida como sacrifício por toda a humanidade. Como Jesus ofereceu a vida morrendo por todos nós, Deus aceita todas as pessoas que aceitam a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, é como se nós como se nós nos ficássemos amigos daquele que é o amigo de Deus. Então, Jesus nos leva até Deus como nosso amigo e permite que nós tenhamos esse acesso ao Pai, esse acesso a Deus. Por isso que aqui na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você vai dizer ao Senhor Jesus que você quer que Ele seja o seu Senhor e que Ele salve você dos seus pecados, que Ele justifique você dos seus pecados. Fazendo isso, você se torna amigo de Jesus e também amigo de Deus. Na realidade, Jesus é o nosso irmão mais velho. Você se aproxima do nosso irmão mais velho e se torna filho de Deus, se torna filha de Deus. Então, faça essa oração se você ainda não aceitou a Jesus. A oração de confissão é para que você receba o sacrifício de Jesus pelos seus pecados e que você se torne filho, filha de Deus. Ligue o seu pensamento com Deus e receba Jesus agora fazendo essa oração comigo. Declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E frase 3. Escreve meu nome no livro da vida em nome de Jesus. Amém. Na frase 2, quando você pede me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que te orienta em todos os momentos da vida. Nos momentos em que você tiver dúvida, ore e o Espírito Santo vai falar ao seu coração de uma maneira suave. Faça isso, siga por aqui, ele vai falar com você. E se você estiver indo por um caminho errado, ele vai colocar um aperto no seu coração para avisar que não é o caminho certo. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 20. Pedimos que o Senhor liberte esse teu filho, essa tua filha, que possa estar envolvido com a embriaguez. Que o Senhor dê graça e força para que esse teu filho e essa tua filha recebam a alegria do Senhor, que é a nossa força. E que o Senhor venha dar sabedoria para aqueles que trabalham com vendas, para que possam saber como apresentar o valor do seu produto e do seu serviço, evitando aqueles compradores que querem explorar e levar o máximo de vantagem sobre um produto ou sobre um serviço. Peço também que o Senhor venha nos purificar o coração, porque nós lemos: quem pode dizer que está purificado? Nós estamos cheios de pecados. Então, eu peço que o Senhor nos ajude, a cada um, para vencer os seus desafios e as suas dificuldades, nos seus erros, nas suas fraquezas, nas suas falhas. E também pedimos que o Senhor nos ensine o que ouvir e o que olhar, porque às vezes estamos olhando para coisas que não agradam ao Senhor e às vezes estamos ouvindo notícias ou coisas e informações que não são para serem ouvidas. Que nós possamos ter a sabedoria para selecionar aquilo que agrada ao Senhor e para usarmos os nossos membros, os membros do nosso corpo, para a glória de Deus. Também pedimos que o Senhor venha nos ensinar a tomar as decisões certas quanto ao uso do dinheiro. Nós lemos hoje que aquele que assume a fiança por um estranho entrega
tira sua roupa por uma outra pessoa. Então, que nós sejamos sábios e tenhamos graça para dizer não para situações de abuso dentro de casa, com parentes, com familiares e às vezes com amigos. Que possamos dizer não com firmeza, mas também com amor, mostrando para a pessoa que quer o empréstimo, que quer a fiança, que ela pode e deve buscar ao Senhor, porque a bênção do Senhor é que o Senhor dá aos teus filhos o poder de emprestar e nunca tomar emprestado. Eu peço que o Senhor venha nos dar graça para cumprir os teus mandamentos e crescer todos os dias no conhecimento e na graça para segui-lo sempre até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê glória e glória e glória a Deus. Toda a glória somente a Deus. Glória e sempre glória ao Senhor.